Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Desenvolvimento do Homem Moderno. Hoje nós vamos falar sobre zona de conforto e por que nós devemos sair dela. Se você já conhece o canal, já dá aquele like de confiança, e se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dá aquele like, comenta, porque isso ajuda com que o algoritmo do YouTube entenda que o conteúdo é relevante e distribua para mais pessoas, e assim mais pessoas vão ser alcançadas pelo conteúdo, beleza? Então vamos lá. A zona de conforto ela é formada por todos os hábitos e todas as circunstâncias que estão à nossa volta e que nós acabamos deixando elas exercerem controle sobre nossas vidas. Muitas vezes a gente não se apercebe disso, mas o fato é que nós às vezes deixamos a nossa vida ser guiadas por hábitos e por circunstâncias que nós não escolhemos e não refletimos sobre elas. E aí então nós não temos as rédeas da nossa vida, nós deixamos a nossa vida ser levada, né? A nossa vida vai sendo levada e nós vamos apenas como espectadores nos deixando ali guiar pela trama, quando na verdade nós deveríamos fazer as escolhas, ter objetivos, fazer as escolhas e decidir o que fazer das nossas vidas, construindo assim a nossa história, né? Quando nós nos colocamos na condição de espectadores, nós apenas aceitamos aquilo que nos é imposto. Então, a zona de conforto ela acaba fazendo isso, com que nós fiquemos presos, deixando a nossa vida no automático, deixando com que a nossa vida seja controlada por essas circunstâncias, por hábitos que nós não escolhemos, não refletimos sobre eles, mas fazemos no automático. Mas o que é essa zona de conforto? Como é que eu identifico? Pessoal, dentro da zona de conforto estão todas essas coisas que não requerem de nós nenhum esforço. Então, o que acontece? Dentro da nossa natureza, nós temos um desejo de ficar naquilo que é confortável, de ficar no que é bom. Na verdade, o ser humano, em regra, ele é preguiçoso, né? Então, nós ficamos muitas vezes presos a esse pecado capital que é a preguiça, né? Um dos 7 pecados capitais. A preguiça, ela faz com que nós desejemos primeiro aquilo que não requer esforço, aquilo que não implica em um desafio, não implica em um desconforto, seja ele físico ou mental. Então eu sempre vou escolher aquilo que é mais tranquilo, que é mais confortável para mim. Então, sair da zona de conforto implica em você romper com esse estado de preguiça, deixar de ser preguiçoso mesmo, sabe? Aquilo que incomoda é justamente aquilo que eu vou buscar. O meu cérebro não quer porque ele quer ficar curtindo preguiça, ele quer ficar descansando, e eu vou buscar ali fazer uma atividade como correr, como nadar, que vai trazer justamente uma sensação de desconforto inicial, vai ter como consequência um cansaço, mas vai ser bom para mim, vai me fazer crescer, vai me fazer cuidar do meu corpo, ou no caso, ler um livro. É óbvio que entre ler um livro e ver vários vídeos curtos que não acrescentam nada, qual é que requer mais esforço? Pô, ler um livro. Mas o que vai trazer benefício para mim? Então o que eu devo buscar? Aquilo que me traz desconforto, mas que agrega valor à minha vida. E aí nós temos que entender uma coisa. O único propósito da zona de conforto é fazer com que fiquemos presos dentro dela. E por isso mesmo, ela acontece de uma forma automática. Ela acontece sem que nós percebamos que ela está se formando à nossa volta. Nós mesmos vamos dando poder para que as coisas aconteçam daquela forma e a nossa vida vai ficando no automático. Nós nos escravizamos pelo hábito, por fazer as mesmas coisas sem sequer refletirmos sobre essas coisas, sobre as consequências que essas coisas terão em nossa vida. Mas nós vamos fazendo, vivendo e deixando a vida ficar no automático. E assim nós ficamos presos dentro da zona de conforto, porque nós nem sequer refletimos sobre as coisas que fazemos, e aí a vida vai passando diante dos nossos olhos e trazendo aquela sensação de que nós não estamos aproveitando a vida, não estamos vivendo. E isso acontece porque a gente acaba evitando tudo que nos tira dessa preguiça, né? Como nós somos estimulados pela preguiça a ficar inativos ali, a gente evita tudo que requer esforço. Quando nós evitamos esses desconfortos, quando nós evitamos buscar aquilo que nos tira desses hábitos, né, nós também estamos abrindo mão dos frutos do esforço, dos frutos de praticarmos aquilo que traz um desconforto, mas que traz essas consequências boas, né? Como, por exemplo, o exercício físico, a saúde, o exercício intelectual, o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento quanto pessoa, o seu desenvolvimento profissional. E aí, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte: quando uma parte do nosso corpo ela fica inativa, ela tende a atrofiar. E assim é a vida. A zona de conforto, ela diminui ao longo do tempo, sabe? Ela vai diminuindo. Por quê? Porque como você não se desenvolve,
Na verdade, você até perde algumas habilidades. Ora, se você está habituado, por exemplo, você começa a deixar a zona de conforto guiar a sua vida, e aí você, por exemplo, você não sai mais, você fica com preguiça de sair. Tudo está relacionado à preguiça. Você fica com preguiça de sair, você fica com preguiça de conhecer novas pessoas, você fica com preguiça de se relacionar, com preguiça de se exercitar. E o que você tem, o que tem de acontecer com você? A sua zona de conforto vai ficando cada vez mais fechada, cada vez mais diminuída, e você vai se tornando aquela pessoa que cada vez mais é isolada, presa ali, porque tudo que é desconfortável você começa a evitar. E acredite, quando você deixa a zona de conforto guiar a sua vida, você diminui enquanto pessoa, você perde habilidades e você vai ficando ali cada vez mais inútil para aqueles que estão à sua volta e até para si mesmo. E aí entra a questão de que atitudes nós devemos fazer para nós sairmos da zona de conforto. E uma das coisas que nós devemos preocupar é em não deixar que a zona de conforto guie nossas vidas. Nós devemos guiar nossas vidas com base em princípios que nós mesmos estabelecemos para alcançar aquilo que a gente quer ser. Então, para aquilo que eu quero alcançar para a minha vida. Então, se eu quero alcançar algo, o que eu tenho que fazer para buscar isso? Eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ser um bom profissional, eu quero crescer intelectualmente. Então, o que eu tenho que fazer para alcançar esses objetivos? Então, aquilo que eu descubro que é o que eu tenho que fazer são os princípios que eu não devo abrir mão. Portanto, esses princípios, sabe, essas metas, esse desejo de fazer algo, de conseguir algo, é que deve controlar as minhas decisões, é que devem ter influência sobre como eu vou agir, e não a zona de conforto. Então, se requer desconforto, então é o desconforto que eu vou buscar. Quando a gente olha para os filósofos estoicos, eles tinham inclusive a ideia de que nós infligíssemos certos desconfortos para a nossa vida para que tivéssemos resistência. Porque, acredite, as facilidades da vida têm feito, e nós temos visto isso, né? Tem feito com que o homem cada vez se torne mais frágil. A facilidade de comprar um alimento, de receber o alimento em casa, a facilidade de você ter acesso, por exemplo, à diversão, sem precisar sair de casa e interagir com outras pessoas. Mas isso, em consequência, vai fazendo com que, a gente já tinha mencionado, a zona de conforto diminua, você não evolua, não cresça, e fica aí preso dentro dessa bolhazinha chamada zona de conforto. Tem uma frase estoica de Sêneca que ela diz o seguinte, olha só: a alma deve endurecer-se antecipadamente para ocasiões de grande estresse, e é enquanto a fortuna é gentil que se deve fortalecer contra a sua violência. O que Sêneca está nos ensinando é que mesmo quando nós temos essas facilidades, mesmo quando tudo está bem, nós devemos sim nos auto-infligir certos desconfortos para que nós sejamos duros, resistentes. Tá entendendo? Você, como homem, você não pode ser fraco. Você tem que estar preparado para qualquer circunstância. E as circunstâncias da vida, elas mudam. Pessoal, para você entender o que é isso, é o seguinte: será que você consegue se manter firme, equilibrado, mesmo que todas as coisas à sua volta comecem a dar errado e você comece, por exemplo, a perder aquele conforto? De repente você tem que abrir mão do carro, você tem que sair da casa que você está e ir para uma casa mais simples, porque por questões financeiras, ou um relacionamento que acabou. Será que você está preparado para suportar essas coisas? Mas se você é uma pessoa que molda o seu caráter para ser forte, ou seja, se você já se estimula a ser um cara que está sempre vencendo desafios e começa a entender que desafios, que problemas, que obstáculos vão sempre surgir, quando essas coisas acontecem, não são nenhuma grande novidade, não é nada que vai te tirar do eixo, porque você se fortaleceu, você já está preparado para enfrentar os obstáculos. E pegando o gancho nessa questão dos obstáculos, é importante que a gente entenda que muitas vezes esses obstáculos que se apresentam nem são reais. Eles são apenas frutos da nossa mente, né? E aí nós nos deixamos levar por esse medo de enfrentar os obstáculos, pelo medo do desconforto e o desejo de ficar na preguiça, e a preguiça de agir e de fazer o esforço necessário para vencer o medo e a inatividade e a inação, a gente se acomoda. Enfrentar o medo representa um desconforto. E muitas vezes, por medo de um obstáculo que aparentemente existe, nós criamos um monstro que não é real. E muitas vezes esse obstáculo é muito menor do que parece ser. Por exemplo, no filme Depois da Terra, tem uma cena fantástica em que o personagem do Will Smith, acho que o nome é Cypher Hayes,
Reid, a pronúncia aqui, o inglês aqui tá deixando a desejar. Mas o personagem do Will Smith, ele fala para o filho dele o seguinte: o perigo existe de verdade, mas o medo é fruto da nossa imaginação. Somos nós que escrevemos nossa história. Não deixe que o medo mude a sua e controle o seu futuro. Ou seja, nesse filme demonstra muito claramente isso. O alienígena que eles estavam enfrentando, ele não enxergava, mas ele era atraído pelo medo. Como as pessoas não controlavam o medo, eles acabavam sendo localizados pelo monstro. Olha só que lição. O medo em si, ele está só na nossa mente. Então nós temos que ter o hábito de enfrentar o medo. Ainda dentro da filosofia estoica, os estoicos buscavam sempre que a gente buscasse sempre agir pela razão e não pela emoção, e não se apaixonar e atribuir valores maiores do que as coisas tinham. Então, uma das lições que os estoicos davam é que é normal que nós tenhamos um impacto, uma certa reação, um medo de um obstáculo inicial que surge na nossa vida, uma dificuldade que possa surgir na nossa vida. Mas que nós não devemos, então, alimentar e atribuir valores a esses acontecimentos, mas olhar para esses acontecimentos de maneira racional e buscar a solução. Passou aquele primeiro impacto de, por exemplo, uma tragédia, uma coisa que aconteceu, agora nós devemos respirar e agir com racionalidade. E assim, inclusive, nós vamos conseguir ter coragem de enfrentar os desafios que aparecem na nossa vida e sair da zona de conforto, que é o quê? Fugir daquilo que eu tenho medo. Então, seja forte e seja corajoso. Enfrente os medos e faça o que é necessário. E aí entra mais uma coisa que a gente deve saber sobre a zona de conforto, é que ela pode ser expandida, né? E isso é bom. E nós devemos usar isso de maneira que nós consigamos estar sempre expandindo essa zona de conforto. Então assim, Johnny, tu tinha mencionado que a zona de conforto, ela diminui, ela tende a diminuir. Sim, essa é a ordem natural. Ela tende a diminuir. Contudo, quando você desafia a zona de conforto, sai da zona de conforto e começa a praticar hábitos que trazem desconforto, quando você inflige um certo desconforto em busca de uma recompensa que você entenda que deve buscar, aqueles hábitos que você vai inserindo, que num primeiro momento, no momento inicial, requer um desconforto, você muitas vezes vai se acostumando e aí ele vai fazendo parte da sua zona de conforto agora maior. Um exemplo disso: acordar cedo e ir caminhar, ou acordar cedo e ir para a academia. Requer um esforço de você acordar cedo, de você tomar talvez um banho ali gelado, ir para a academia, fazer o exercício, voltar cansado, né? E ter aquelas dores musculares depois do treino. Mas, quando você começa a fazer isso com uma certa frequência, você pode chegar num momento em que se tornou um hábito acordar cedo, ir para a academia, e aquilo ali agora já não requer tanto esforço. E por não requerer tanto esforço, ela já está englobada agora na sua nova zona de conforto um pouco maior. Momento em que você deve se desafiar com novas coisas e usar isso a seu favor. Está sempre expandindo a sua zona de conforto. É isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, mais uma vez, dá aquele like, comenta aí o que você achou do conteúdo e dá aquela força, que aí sim o YouTube entende que é relevante e distribui o vídeo para mais pessoas. Valeu, até mais.